Grafite em patrimônio histórico gera polêmica em São Paulo. Arquitetos temem, inclusive, que a tinta usada na pintura dos arcos do Bexiga danifique a estrutura. Um dos principais corredores de São Paulo, da Avenida 23 de Maio, na Zona Sul, tem agora o maior painel de grafite da América Latina. Os desenhos estão embaixo de viadutos, muros e agora também nos centenários arcos do Bexiga, conhecidos como Arcos do Jânio. O resultado não agradou todo mundo. Era um patrimônio histórico, era bonito. Agora não, tirou toda a beleza da cidade. Ficou bonito, ficou legal. Considerado um dos cartões postais da cidade, o Muro de Arcos foi descoberto sem querer no fim da década de 80 pelo então prefeito Jânio Quadros. A construção só apareceu porque ele mandou derrubar um cortiço para criar um acesso à Avenida 23 de Maio. Estima-se que o muro tenha sido erguido por artesãos italianos cerca de 70 anos antes. A obra foi tombada em 2002. Ele estando à vista, você estuda, você pode ver. Mas se um indivíduo qualquer pega uma tinta plástica e passa em cima, acabou a documentação arquitetônica. A pintura com grafite foi autorizada pelo Compresp, órgão responsável pela proteção ao patrimônio, mas existe o risco de que a tinta usada provoque danos à estrutura dos arcos, como aconteceu com outro símbolo histórico da cidade. No início da década de 90, o Museu do Ipiranga foi pintado com uma tinta inadequada. Por isso, cerca de 30 anos depois, em 2013, ele precisou ser fechado para reformas e só reabrirá em 2022. Tem que ter conhecimento. Quem quiser fazer alguma coisa tem que estudar o que vai fazer. E obra de arte não se faz molecagem desse tipo. Tem que respeitar o caráter e a integridade. O uso de uma tinta inadequada impede a saída de umidade das paredes, provocando mofo e outros prejuízos. Mas, de acordo com a Prefeitura, o Compresp, Conselho do Patrimônio Histórico, autorizou os grafites nos vãos dos arcos por se tratar de uma pintura reversível. As áreas com tijolos aparentes não foram alteradas. Vila. Isso é inacreditável. O Brasil é um país fantástico. A idiotia chegou aqui, parece que é uma nuvem de idiotia que cai na cabeça dos administradores públicos. A referência inicial breve é o Museu do Ipiranga. O Museu do Ipiranga vai ficar fechado em 2013, já está fechado, até 2022, quando é o bicentenário da independência. 9 anos. O Museu Paulista é responsável da USP. É inacreditável. 9 anos fecharam o museu. Só no Brasil. Mas deixando isso de lado, que é grave, falar do patrimônio histórico. Fernando Haddad é uma maravilha. Imagine você, telespectador, se ele fosse prefeito de Atenas. O que seria da Acrópole? Vamos grafitar. Afinal, que importância tem a Acrópole, não é, Haddad? Se ele fosse prefeito de Roma, o Coliseu, vamos grafitar, Haddad. Claro, você é grande, né? Se você fosse prefeito de Paris, Haddad, o que você faria com o Arco do Triunfo? Que importa o Napoleão? Vamos grafitar, Haddad. Grande Haddad. E se você fosse prefeito de Jerusalém? Você imagina que você fosse mexer naquela região ali do Muro das Lamentações, que é uma região tranquila, ali. Vamos grafitar. Você criava uma guerra mundial, meu caro. Você não sabe de nada, né? E o pior, você autorizar. E esse Conselho de Patrimônio Histórico Municipal é de piada. É de piada. Uma autorização, se é que existe. Eu dou o benefício da dúvida. Isso é inacreditável, que mostra o desprezo em relação ao patrimônio histórico. Se pegar 23 de maio, continua andando, tem um mural do Clóvis Graciano, do grande Clóvis Graciano, que está abandonado. A prefeitura não está nem aí com o patrimônio histórico. Aí. Olha, são duas coisas, né? Você tinha... Aliás, esses arcos ficaram escondidos por construções que foram autorizadas que escondiam, ficou atrás. Então, esses arcos não eram, na verdade, na época, entendidos como uma obra de arte. Era uma obra de sustentação da outra via que dava suporte à rua, que dava para o outro lado da Brigadeiros. Eu conheço bem aquela região, vivia por ali, fórum, meus escritórios, coisa toda. E fiquei muito surpreso com a derrubada daquelas casas. Apareceram esses arcos maravilhosos, que iluminados davam uma configuração maravilhosa. Eu não tenho nada contra o grafite, mas eu não gostaria que fossem grafitados. Olha, não gostaria nem que se Cândido Portinari estivesse vivo, fizesse ali uma obra dele, um painel de Portinari. Não gostaria, porque os arcos por si são de uma beleza que todo mundo admira. Agora, claro, grafitar partes das cidades, como baixo de viadutos, essa coisa toda, traz uma exuberância. Aí eu acho sim. O grafite traz alegria, o grafite traz vivacidade, o grafite traz, enfim, cores. Cores, de maneira geral, são melhores que superfícies opacas, sem nenhuma cor.
Para nós faz bem olhar para alguma coisa bem pintado, bem... E os nossos grafiteiros, diga de passagem, têm renome mundial. São conhecidos pela sua competência, pela sua arte, não é verdade? Ganham campeonatos aí, disputas internacionais. Então, o grafite no lugar certo, eu não colocaria no Arco.